amados. Aqui é o pastor Wagner Porbel. Nós estamos fazendo um mês para viver. Hoje é a devocional do dia 24 e o tema é sementes, plantando para o futuro. Ralph Waldo Emerson diz: a criação de milhares de florestas depende de uma única semente. Agostinho escreveu: fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa dessa fé é ver aquilo em que você acredita. Na infância, meu esconderijo ficava no alto de uma árvore plantada no jardim em frente à nossa casa. Eu gostava de me pendurar nos galhos fortes e olhar para longe, camuflado, escondido do restante do mundo. Ainda hoje, um de meus lugares preferidos para pensar é debaixo da sombra de uma grande e bela árvore de ramos frondosos. Alguns dos maiores carvalhos da região onde moro foram plantados por colonizadores há mais de 100 anos. Parece que eles queriam criar uma área arborizada onde seus descendentes pudessem morar ou cortar madeira para produzir sólidas casas à prova de tempestades. Considerando que a maioria deles nunca viu essas árvores alcançar a maturidade, a preocupação dos colonizadores com aqueles que o sucederiam é impressionante. Quando penso no significado de tomar decisões como se tivéssemos um mês de vida, a pergunta permanece: é possível viver de modo que nosso impacto seja sentido para sempre? Não só acredito que seja possível, mas creio que é o tipo de vida para o qual fomos criados. O salmista revela como viver uma vida que se estende além de nós mesmos. Uma geração contará à outra a grandiosidade de seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145, 4. Com isso em mente, analisemos o que, onde e por que plantar poderosos carvalhos para a eternidade. Mas antes, pare um pouco para refletir. O que representa um legado duradouro para você? A casa da família? O anel da sua avó? A reputação da sua família? Sua montanha favorita? O mar? Ou alguma outra coisa? Continuando, pode parecer óbvia a necessidade de avaliar o que você está plantando, mas às vezes se despreza a sua importância. Embora todos nós tenhamos recebido dons e oportunidades incríveis, o tipo de semente que plantamos e onde as colocamos faz enorme diferença no produto a ser colhido. Em suma, tudo depende do poder da semente. Jesus conta a parábola do semeador. Em Mateus 13, 3-8, registra-se assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Em seu nível mais básico, essa é uma parábola sobre fé, pois o semeador tinha fé na semente, em seu potencial de produzir. Em essência, ele planta uma semente de fé. Se desejamos ter uma vida que perdure além de nós, devemos sempre plantar sementes de fé. Embora a parábola se concentre em Deus, que está sempre semeando em nossa vida, somos convidados a considerar o que Ele está plantando, sobretudo se desejamos ter uma vida que produza para gerações futuras. A cada dia, a cada momento, em todos os atos, plantamos alguma coisa. Resta a pergunta: o que exatamente você está plantando? Qual o efeito cumulativo de suas palavras, ações e intenções sobre aqueles que o cercam e os que virão? Que colheita eles farão do que você planta todo dia? Olhando para de fora, talvez seja difícil discernir entre semente e pedrisco. Mas é claro que, olhando de dentro, os dois são completamente diferentes. A partir da semente não há nada a não ser pedra dentro do pedrisco. Na semente, no entanto, há vida. A semente tem potencial dentro de si, ela produz vida, e infelizmente alguns de nós gastam tempo plantando pedras, sem potencial de vida e sem fruto. Quando as pessoas olham para a sua vida do lado de fora, podem impressionar-se com as grandes coisas que você planta. Uma conta corrente robusta, grandes realizações, objetivos imponentes, uma reputação importante. Pela aparência, você é um semeador bem-sucedido.
Mas que fruto essas grandes coisas realmente gerarão? Não importa quão significativo seja seu portfólio ou quão ambiciosos sejam seus planos, se acumular coisas e tentar impressionar as pessoas é tudo o que você faz, sua influência terminará no momento em que você morrer. O tamanho da pedra não importa. Seja um cisco, seja uma montanha, se você enterrá-la, nunca mais será vista de novo. O impacto é zero. O teste fundamental para determinar se você está plantando sementes verdadeiras ou apenas pedras surge com sua motivação. Estou plantando uma semente para satisfazer minhas próprias necessidades ou a dos outros? Em João 12:24, Jesus explica: digo-lhes verdadeiramente que, se um grão de trigo não cai na terra e não morre, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A semente precisa ser lançada ao solo e no silêncio morrer. Sozinha ali, ela se abre para produzir vida. Do mesmo modo, precisamos morrer para nós mesmos, para nossos desejos, objetivos e sonhos egoístas, e assim plantar a semente altruísta. As pessoas foram criadas à imagem de Deus como seres espirituais que viverão pela eternidade, com Ele ou longe dele. Se investirmos nas pessoas, nosso legado se transformará num enorme carvalho, produzindo vida nas gerações futuras. Então pare para refletir. O que você fez na semana passada que vai durar pelo resto do ano? Ou por 10 anos? Ou pela eternidade? Quanto tempo você passou nesta semana lendo a palavra de Deus em comparação com o tempo gasto na leitura do jornal, ou diante de uma televisão, ou do computador, ou do celular? Vamos continuar. A maioria dos fazendeiros diz que onde se planta é quase tão importante quanto o que se planta. Uma semente tem potencial, mas se for plantada em solo ruim, não vai vingar. Os solos da parábola de Jesus representam diferentes tipos de vida. O primeiro ilustra a vida insensível. Jesus a descreve. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mateus 13:19. Esse é o retrato do que não tem interesse algum nas coisas espirituais. Vivem simplesmente para si mesmos, plantando sementes de egoísmo. Seu impacto será semelhante ao de uma pegada na areia. Pode ser vista hoje, mas vai desaparecer amanhã. O próximo tipo de solo representa a vida confortável. Ilustra as pessoas que se comprometem a seguir Jesus, mas não se aprofundam no relacionamento com ele. Quando surgem os problemas e as dificuldades, elas desistem. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. João 13:20-21. Essas pessoas acham que, se abraçarem a fé cristã, sua vida será um mar de rosas. Mas a vida cristã não tem nada a ver com conforto, tem a ver com caráter. Deus desenvolve o nosso caráter quando dispomos a plantar sementes de fé, o que nos conduz ao limite e nos faz sentir desconfortáveis. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Deus nunca prometeu uma vida fácil e livre de preocupações. Ele de fato nos promete uma vida abundante, alegre, livre de temores, se buscarmos dia a dia nele a satisfação de nossas necessidades. Quando confiamos nele, a vida se torna uma ousada aventura no qual damos um passo de fé e somos vivificados. Ele é o grande Deus querendo fazer coisas maravilhosas em nossa vida. Outra semente da parábola, contudo, caiu num tipo de solo que representa a vida sobrecarregada, o que provavelmente descreve a maioria de nós. Essa semente começa a crescer, mas os espinhos, as ervas daninhas crescem junto e a jovem planta é sufocada. Diz assim a Bíblia: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mateus 13:22. Esse é o retrato das pessoas que começam a seguir a Deus, mas cercam-se das coisas que não são duradouras e não podem produzir vida. Seus dias são tomados de diversos itens, muitos até bons, que competem com o que sabem ser verdadeiro. Logo, o excesso de preocupação e de ocupação sufoca o relacionamento com Deus.
Como em qualquer relacionamento, quanto mais tempo você passa com Deus, melhor conhece a Deus. O último tipo de solo é o terreno rico e fértil da vida plena. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Mateus 13, 23. Esse é o retrato das pessoas que recebem a verdade de Deus, plantam profundamente na vida e causam um impacto sentido por várias gerações. É isso o que Deus quer fazer na sua vida. Mas você não deve perder de vista a sua motivação fundamental. Ou seja, por que está plantando? Qual é seu propósito ou objetivo na vida? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o homem que semear, isto ele vai colher. Gálatas 6:7. Se você plantar coisas temporárias, colherá coisas temporárias. Se plantar sementes eternas, colherá frutos eternos. Se plantar semente generosa, de generosidade, colherá generosidade. Se doar graça e compaixão, receberá graça e compaixão. Você recebe de volta tudo aquilo que doar. De acordo com a lei da colheita, colhemos o que plantamos, mas também colhemos mais do que plantamos. Se eu plantar uma semente, não recebo apenas uma semente ou uma maçã como retribuição, mas uma árvore cheia de maçãs, por várias temporadas. Um barril de bênçãos vem de uma pequena semente de fé. Se quer ter certeza de que sua vida tem significado, disponha-se a plantar sementes eternas em lugares férteis. Você terá uma enorme safra de bênçãos quando se concentrar em conhecer a palavra de Deus e se dedicar a amar os outros de maneira altruísta. Como a presença envolvente de um poderoso carvalho, você abrigará as futuras gerações com o poder de um legado atemporal. Para ajudar a sua vida toda, medite. Primeiro, quanto tempo você passa lendo, estudando e desfrutando a palavra de Deus? Quantas horas por semana gostaria de passar diante da palavra de Deus? Encontre o horário em sua agenda nos próximos dias e passe estudando a Bíblia, sabendo que essa semente vai produzir frutos mesmo depois que sua vida acabar aqui na Terra. Número 2. Faça uma lista de compromissos, responsabilidades e obrigações importantes, mas que não duram eternamente. Pense em como eliminar esses compromissos da sua agenda se não são permanentes, pelo menos por um período. Número 3. Os valores são mais importantes que os bens. Faça uma lista de valores que você espera deixar e das pessoas que deseja que recebam esses valores. Que Deus abençoe muito na sua vida e abençoe muito a sua família em nome de Jesus. Amém.